idoso pode vender seus bens? Vamos esclarecer. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que é considerada pessoa idosa no Brasil quem tem 60 anos ou mais. Partindo então dessa premissa, vamos adiante. Como fica a venda de um imóvel, ou de um terreno, ou de um automóvel por um idoso, de um bem? Vender um apartamento ou casa é uma transação que tem muitos detalhes e pode gerar bastante dúvida, principalmente quando o dono é uma pessoa já na terceira idade. Mas um idoso pode vender o imóvel? Até que idade pode realizar essa transação? Existe lei que estabeleça um limite? Vamos direto ao ponto. Um idoso pode vender o imóvel? Sim, ele pode. Não há qualquer impedimento. Uma vez que ele é o dono da propriedade, seja casa, apartamento, terreno, ele responde legalmente por ele e pode fazer o que desejar com o imóvel. Afinal, é um patrimônio que ele constituiu. Como fica a venda por um idoso? O Código Civil, no artigo 426, assegura: não existe herança de pessoa viva. Portanto, os filhos não podem interferir no direito dos pais de vender um imóvel que possui. O texto da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estabelece essa regra nos seguintes termos. Artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Ponto final. Nos casos em que o idoso é casado, o cônjuge ou a cônjuge devem consentir com a venda, de acordo com o regime de comunhão de bens adotado na hora do casamento. Geralmente, as pessoas fazem uma associação equivocada entre idade e capacidade de gerir a vida e, consequentemente, os bens e patrimônios. Mas nada é mais ultrapassado hoje, com a qualidade de vida e a longevidade, do que essa ideia de quem tem idade avançada não consegue mais administrar seus bens. É importante ter atenção a este ponto, pois se o idoso pode vender seu imóvel e ainda assim for coagido pelos filhos ou outro membro da família na sua liberdade de fazer o uso do patrimônio, o ato configura crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e também multa. É isso mesmo, pessoal, é grave. Conforme destacado no artigo 96 do Estatuto do Idoso, diz o seguinte: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Tá aí. Parágrafo 1º diz ainda o seguinte: na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. E no parágrafo 2º, a pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob cuidados ou responsabilidade do agente. Então, uma pessoa com mais de 80 anos pode vender o imóvel, entendido? Mas há casos em que ocorre a influência de terceiros. Vamos explicar melhor no tópico seguinte. Alternativas. Você pode, por exemplo, fazer um testamento, e isso é secreto. Você pode fazer, ninguém ficar sabendo e só após sua morte ser divulgado. O testamento não é um documento obrigatório. Contudo, mesmo com a existência dele, somente 50% dos bens poderão ser transmitidos por intermédio do documento a quem a pessoa desejar destinar. Os 50% restantes serão compartilhados em proporções iguais entre os herdeiros necessários. Outra alternativa seria a doação. Para facilitar os procedimentos e evitar burocracias, o idoso pode doar seu imóvel para um dos filhos, inclusive com a cláusula de restrição para que o genro ou a nora não sejam beneficiados por essa doação em caso de morte do filho. Então, às vezes, o idoso quer resolver, fica preocupado com a questão burocrática do patrimônio e inventário depois da sua morte, e ele tem essa opção, e que a gente vai fazer um vídeo mais específico explicando essa forma de doação e como deve proceder. Então, a gente está trazendo aqui para você algumas alternativas, você que está preocupado, você que quer vender um bem, ou você que está preocupado com seu pai, sua mãe que queira vender um bem, a gente está explicando as possibilidades que tem. Então, algum idoso pode estar preocupado de fazer essa doação e beneficiar talvez um genro ou uma nora que não sejam tão bem vistos assim. E existe essa possibilidade de proteger o patrimônio em caso de uma morte inesperada
do filho ou da filha. Cuidado na doação. Como já visto aqui, a doação em vida de um imóvel ao filho pode evitar que esse bem faça parte de um processo burocrático que surge a partir do inventário e também diminuir a possibilidade de discórdia entre herdeiros. Contudo, é preciso ponderar bastante quanto a essa possibilidade, uma vez que outras questões podem surgir. É um caminho sem volta. Uma vez que a doação foi feita, ela não admite arrependimento. Portanto, é preciso ter convicção de ser esse o melhor caminho a seguir e que ele realmente representará o benefício desejado à família. Nesse sentido, por exemplo, é preciso ter certeza de que a doação não comprometerá a herança da família, inclusive no que diz respeito ao patrimônio do próprio filho. Afinal, existem situações em que a doação pode contribuir para a perda patrimonial, em vez de proporcionar tranquilidade a quem recebe. Por exemplo, se for um casado que se divorcia, ou mesmo se ele falecer, o imóvel doado ou parte dele, pelo menos, será transmitido ao cônjuge. Em outra circunstância, caso o filho esteja passando por problemas financeiros, o imóvel doado pode ser comprometido por dívidas, caso o doador não tenha usufruto ou não tenha definido na doação cláusulas restritivas nesse sentido. Conforme a gente falou, também pode fazer a cláusula restritiva para proteção do bem, no caso de genro ou nora. Ou seja, em casos assim, uma iniciativa que foi tomada para resolver um problema pode se transformar em um processo de dilapidação do patrimônio familiar. Então tome cuidado. Outra coisa aqui é o engessamento do patrimônio. No caso de doação de imóvel a filhos menores, pode ocorrer o engessamento daquela parte do patrimônio, que só poderá ser movimentada mediante autorização do Ministério Público, caso necessário. Portanto, é conveniente reiterar a recomendação para que o assunto seja pensado bastante e que a pessoa que tenha a intenção de doar um imóvel ao filho se cerque de todos os cuidados e analise todas as possibilidades que podem ocorrer. Interdição do idoso. Aqui, provavelmente a gente chegou num ponto em que muitas pessoas têm dúvida e que pode estar passando por essa situação. Já vimos que não há o que considerar sobre a idade do idoso com relação à venda de um bem. Havendo a capacidade de negociar, a idade não encontra um fator como impedimento. Então, quando um idoso não pode vender um imóvel? Bom, isso acontece quando o mesmo perde a capacidade de discernimento. Ele não responde mais pelos atos da vida civil, seja por Alzheimer e seja por alguma outra doença incapacitante, que ele não consegue mais responder pelos atos da vida civil, certo? Então, continuando aqui, dessa forma, a idade não é o fator principal para analisar a capacidade ou incapacidade para responder pelo seu patrimônio, uma vez que uma pessoa jovem também pode ter essa limitação por diversos fatores. Quando surge um problema e é preciso interferir no livre-arbítrio, os familiares ou o Ministério Público promovem a interdição do idoso por meio de uma ação judicial, tá? Então tem que ser por uma ação judicial para você interditar e passar assim a responder pelo idoso. Assim, é nomeado alguém para o exercício da curatela, ou seja, uma pessoa que irá velar pelo patrimônio da pessoa interditada. Se houve alguma transação, alguma venda de imóvel e ficar comprovado que esse idoso foi enganado, que ele não tinha mais condições de responder pelos atos da vida civil dele, é possível anular esse negócio. Então, se sua situação é essa, é possível sim anular esse negócio, mas o primeiro passo é ajuizar essa ação de interdição. Aqui, a fundamentação para a interdição, essa medida também está estabelecida no Código Civil, tá? Artigo 747, interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelo cônjuge, pelo parente ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado ou interditado. Aqui seria no caso de internamento em alguma casa de algum asilo, uma casa de saúde, pelo Ministério Público e também aqui, por fim, a legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Então você tem que comprovar, inclusive com laudo médico. O idoso vai passar por uma perícia também judicial para comprovar essa incapacidade de discernimento. Por estarem mais propensos a doenças degenerativas, como a demência ou o mal de Alzheimer,
tende-se a pensar na interdição apenas para idoso, mas muitos jovens também passam por problemas mentais e emocionais que os limitam igualmente na capacidade de agir, raciocinar e conviver em sociedade. Dessa forma, é preciso muito cuidado e ética ao realizar negociações de venda de imóvel. Independente da idade de que foi vendido o imóvel, seguir todos os passos estabelecidos na lei para a venda legal garante a satisfação para ambos os lados. Temos aqui também a situação dos pródigos. É aquele que dilapida o seu bem de forma compulsiva. É a pessoa que gasta imoderadamente o seu dinheiro e seus bens, comprometendo o seu patrimônio. Por esse motivo, os pródigos são considerados relativamente incapazes e, portanto, podem ser interditados judicialmente. De acordo com o artigo 1782 do Código Civil, a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Então aqui é uma interdição relativa, quando a pessoa não tem mais discernimento, ela não tem mais controle das suas próprias finanças, está acabando com seu patrimônio descontroladamente, mas ela tem discernimento para outras coisas, então faz a interdição só para a questão dos bens. Deu para entender? Esses são os conhecidos como pródigos, certo? Ainda tem alguma dúvida? Deixe nos comentários para a gente que a gente vai responder para você. Quer mais algum vídeo explicando algum outro assunto? Deixe também nos comentários como sugestão que a gente vai atender você. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, compartilhe com todo mundo, aposentado, idoso, todo mundo que você conhece, inclusive quem tem pais idosos também e pode estar com dúvida com relação a essa situação. Muito obrigado.